Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao QLC Play. E no vídeo de hoje eu vou falar algumas coisas bem legais sobre coisas que aconteceram comigo ao longo da minha jornada. Deixa eu só deixar aqui posicionado algumas coisas para não esquecer do que eu vou falar com você, tá? Então, ao longo da minha jornada, muita coisa eu vivi, muita coisa eu vivenciei, muita coisa eu errei, muita coisa eu acertei, muita coisa é, eu fiquei meio assim, então não se deixe enganar sobre isso tudo. Então, o que eu quero na verdade dizer para você é muito simples, é algo que eu sempre falo para todos, que não fica escutando de forma, como é que eu posso dizer, de forma inocente, não fica acreditando em um monte de coisa, um monte de balela que o pessoal fala porque quer vender. Então, por exemplo, porque viveram os Néflins, os gigantes na Terra. Cara, onde é que está a prova disso? Tá? Aonde que isso te ajuda, aonde que isso acrescenta na tua jornada. Essa sempre foi a minha preocupação, essa sempre foi a minha forma de atuar no dia a dia. Por quê? Porque eu já falei isso para vocês, eu não tenho mediunidade ostensiva, eu não canalizo, eu não incorporo, eu não psicografo, eu não vejo espírito, eu não escuto, eu uso a minha intuição e o meu crivo da razão. É sempre assim, intuição e crivo da razão. Não importa, e minha mente é aberta, eu vou escutar de tudo um pouco. Então é isso que eu queria passar para você. E como é que eu fiquei pensando, como é que eu posso passar isso para vocês de forma mais objetiva? Aí eu pensei o seguinte, pô, eu posso falar de passagem, coisas que aconteceram na minha vida, porque uma coisa que eu tenho boa é minha memória. Eu lembro de tudo desde meus 5 anos de idade. É muito estranho, né? Mas eu lembro. E eu sei que quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, 20 anos, eu tive contato com a doutrina espírita. E aí eu comecei a estudar, a ler, a entender. Só que na minha época não tinha internet, não tinha celular, ainda não tinha nem um PC. O PC XT, o computador PC que você usa, o notebook, não existia. A Microsoft não tinha feito. Então o que a gente tinha era conseguir fita cassete de algum treinamento, alguma coisa, geralmente era em inglês, aí era uma dificuldade enorme. Ou o mais comum vamos atrás de livraria e sebo de livro para a gente comprar livro e ler. Então eu li muito. E isso é uma grande vantagem que eu digo da minha geração em relação às gerações mais jovens, porque tem muita literatura boa. Se você pegar, por exemplo, só as obras de Chico Xavier, são 500 livros mais ou menos que ele tem. Cara, é mais do que o mestrado e você poderia estar muito bem lendo, poderia estar muito bem aprendendo sobre isso tudo e, na verdade, você não está, você não tenha lido, você fica ouvindo essas notícias que todo mundo fica falando aqui na internet, fica dizendo, e no fundo, isso não vai te ajudar nem um pouco. Por que, que não vai te ajudar? Porque você vai ouvir muita groselha, você vai ouvir muita bobagem, tá? Então, o que eu consigo te ajudar? Eu consigo te ajudar no que eu pesquisei, no que eu vivenciei. Poxa, é muito tempo, né? Eu comecei a ler sobre alguma coisa diferente aos 15 anos de idade, aonde eu fui comprei a primeira edição do livro Eram os Deuses Astronautas. Eu me conectava, eu queria frequentar a NASA, eu queria um monte de coisa, mas não era possível para mim. Mas eu queria, então eu estudei muito essa parte de astronomia, de coisas inexplicáveis que a gente encontra na história, e eu faço isso até hoje. E aos 19 anos, como eu te falei, eu tive a conexão com a doutrina espírita e isso me conectou. Então eu junto as duas coisas e uso a minha sensibilidade, a minha intuição, o meu crivo da razão. E como isso é difícil, eu vou falar que eu já errei muito, eu já apanhei demais. É uma coisa assim assustadora você simplesmente
se deparar com coisas que você, poxa, e aí, o que eu faço aqui? Como é que eu vou seguir em frente? Eu não sei como é que eu vou seguir em frente. Eu não faço ideia do que eu vou fazer. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar é, na hora que eu começar a falar. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você foram meus erros, meus aceitos, se você me permitir, tá? Aí nasceu a minha ideia de fazer um diário de uma vida. Esse é o primeiro vídeo e hoje eu vou falar um pouco sobre a difícil tarefa de equilibrar a vida material com a vida espiritual. É algo bem difícil. E para que eu consolide melhor isso para você, o que eu fiz, tá? Eu liberei para vocês, está aqui, ó, aparecendo aqui embaixo, um livro onde eu tenho os 36 princípios. Eu coloquei mais outros 4 livros, 3 livros que te ensinam a andar no mundo corp de forma íntegra, sem você se deixar influenciar, e dessa forma você vai conseguir ajuda da minha experiência, do que eu estou compartilhando, principalmente talvez se você tiver, sei lá, mediunidade ostensiva, né? Ou não tem, e aí por aí vai. Aí a gente tem os desafios da juventude, a gente quer sair, quer ir para balada, quer curtir, quer fazer um monte de coisa. Eu passei por isso também, perdi amigos em acidente, perdi amigos com droga, né? E aí tem as festas, tem as raves, tem bebida, tem droga sintética, tem sexo. Afinal, você é jovem, né? E eu quero aproveitar a vida. Eu passei por isso tudo, mas para mim foi um pouco diferente, foi um pouco meio homem, né? Dentro de uma caverna. Eu nunca me encaixei e é isso que eu quero passar. Então, o meu objetivo, que você vai ver, que eu vou, quando eu postar algum vídeo sobre o diário de uma vida, eu estou compartilhando alguma coisa que me veio à lembrança, que passou na minha cabeça, que isso aconteceu comigo, e eu vou dizer aonde eu errei, o que eu entendi, qual foi o aprendizado, para ver se eu consigo te ajudar um pouco mais. Combinado? Então, fica ligado, fica antenado, aproveita para se inscrever aqui no canal, tá? Se inscreva no canal, clica no sininho, compartilha com as pessoas, porque o objetivo que eu tenho é compartilhar toda essa experiência com vocês, para que faça uma coisa que eu aprendi no mundo corporativo, que é o seguinte: se eu posso aprender com o erro dos outros, por que eu vou me dar ao luxo de errar? Entendeu? Então, é muito melhor aprender com o erro dos outros, porque isso é muito mais barato. Eu ganho velocidade, eu ganho tração, eu aprendo mais rápido. Não, o que é aprender com o erro dos outros? É você observar, você ficar ligado, você ficar atento, você olhar ao redor, ver o que a pessoa fez de certo, ver o que aquela pessoa fez de errado, sempre baseado nos princípios éticos e morais. Porque senão, uma vez que você sai da linha, você automaticamente está botando nota promissória no teu baúzinho para pagar. E como a gente está num momento de transição planetária, e esse mundo feliz, maravilhoso, que todo mundo fala, que todo mundo diz que vai acontecer, para mim não acontece em menos de 300 e 500 anos. A gente vai ter muitas provas ainda e regeneração para cumprir. Mas, se você começa a usar droga, se você começa usar a bebida em excesso, se você começa a fazer mal para os outros, se você começa a se meter em colúrios, em corrupção, aí, muito provavelmente, você não vai conseguir continuar aqui, porque o planeta vai vibrar, você vai ter que ir para outra escola, onde ela está mais adequada ao que você vibra, ao que você pensa. Tá? Então já é muito difícil sem isso, imagina com isso. Agora, pensa naqueles caras que estão no governo roubando todo mundo, pensa naquelas pessoas que querem a violência, a morte, a arma, o assassinato,
a traição, um monte de coisa pesada que a gente escuta e vive, e vivencia e observa aí na tua cidade, assim como na minha cidade que eu estou aqui. Você imagina isso tudo acontecendo? É óbvio que essas pessoas não vão continuar aqui, mas as coisas não acontecem assim, ó, de bate-pronto, como um filme de Hollywood. As coisas são com calma, são gradual. Por isso que tem essa demora toda, por isso que a gente fica ansioso. E a gente tem que conviver com o mal para poder compreender o que é o bem. Então, por isso que a gente está vivendo aqui nesse planetinha de expiação e provas, e a gente já errou tanto, a gente já reencarnou tanto, eu, você, nós, quantos erros a gente já fez. O que a gente está procurando agora é ser melhor, é melhorar a cabeça, melhorar o sentimento, botar mais amor, que nós somos anjos com duas asas, a asa da moral e a asa do conhecimento. A gente, ao longo de milhares de anos, sei lá, a gente já está aqui pelo menos há 15 mil anos, a gente evoluiu muito a nossa asa do conhecimento, mas a asa da moral está atrofiada. Eu não consigo voar, eu não consigo ir para uma densidade mais leve, eu fico preso aqui nessa gosma pesada. E se eu não desenvolver um pouquinho mais essa minha asa da moral para poder voar um pouquinho mais alto para continuar aqui, eu vou ter que ir para outra casinha e não tem jeito, tá? Então, é isso que eu quero passar para vocês, por isso que eu fiz um diário de uma vida, para ajudar você. Combinado? É isso aí. Vou deixar, como sempre, aquela mensagem aqui do Grupo Anjo Azul para a gente ajudar as pessoas, porque elas precisam muito, tá? Muita paz. Todos os dias, dezenas de crianças deixam suas casas, suas cidades e suas rotinas para enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar, o câncer. Em meio a esse momento difícil, um anjo aparece no caminho dessas famílias, o Grupo Anjo Azul. Somos uma casa de apoio que acolhe crianças de todo o Brasil em tratamento de saúde, especialmente o câncer. Nosso trabalho começou com o desejo de fazer a diferença e hoje somos uma rede de solidariedade que oferece mais que hospedagem. Oferecemos amor, cuidado e dignidade. Nossa casa funciona 100% por meio de doações. Acolhemos hoje 14 famílias oferecendo hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, apoio psicológico e, acima de tudo, um lar temporário onde as crianças e suas famílias se sentem seguras e amparadas. Cada detalhe é pensado com carinho, desde os quartos até os brinquedos, as refeições, os voluntários e o acolhimento diário. Tudo o que fazemos é possível graças à solidariedade de cada um que nos ajuda a transformar vidas. Na Casa Anjo Azul, a esperança ganha vida. Com você ao nosso lado, podemos continuar transformando medo em coragem e solidão em amor. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa corrente. Juntos somos mais fortes.